Sejam bem-vindas e bem-vindos ao painel de notícias que está começando agora. Nesta edição, abrindo o mês do meio ambiente, vamos falar de acidentes envolvendo animais nas estradas brasileiras e que trazem prejuízos para seres humanos e para a natureza. E tem mais, acompanhe! TRF da Primeira Região confirma indenização à mãe de motociclista morto em colisão com animal na BR-135. No IT Notícias, confira como a Justiça se posiciona diante de ameaças ao meio ambiente. Começa agora. Fica comigo! Animais soltos nas rodovias continuam provocando acidentes graves e mortes em todo o país. Em muitos casos, as vítimas e famílias recorrem à justiça para cobrar responsabilidade do poder público. Uma decisão do TRF da Primeira Região voltou a chamar a atenção para esse problema, que também afeta o meio ambiente, colocando em risco até mesmo animais em extinção. Para começar a falar sobre o assunto, o repórter William Nascimento conversou com o agricultor Boaventura Salles, que foi vítima de um acidente assim. Peguei a BR, luz baixa. De repente, quando avistei uma bunda do cavalo, me tive como pré o carro. Bati. Foi um acidente assim, rápido. Só sei dizer que farei o carro, procurei dono de cavalo, mas no momento eu encontrava dono de cavalo. Só é que não teve problema nem comigo, nem com minha mulher. O acidente a que o agricultor Boaventura Salles se refere aconteceu em 2005 em um trecho da BR-020 que liga as cidades de Barreiras e Missão de Aricobé, na Bahia. A força do impacto acabou matando o animal que estava solto à beira da estrada, mas felizmente não chegou a provocar a perda de vidas humanas. A justiça tem de tomar paternidade dessas coisas. Muitas pessoas já aconteceu de morrer. O acidente do carro não foi um acidente muito grave com a gente, porque o carro era grande, é uma D20. Se fosse um carro pequeno, talvez o acidente era feio, era pior. Acidentes como o do senhor Boaventura são mais comuns do que se imagina. O Anuário da Polícia Rodoviária Federal revelou que, em todo o Brasil, no ano de 2025, foram 1.305 acidentes causados por animais na pista, que deixaram 74 mortos e 1.483 feridos, sendo 1.153 pessoas com ferimentos graves e 330 com ferimentos leves. Mas, nessas situações, de quem é a responsabilidade? De acordo com a professora da UNB, especialista em transportes, Zuleide Oliveira Feitosa, o Código de Trânsito Brasileiro diz que a competência é da União. O artigo 1º, ele diz que é dever dos órgãos nacionais de trânsito, todos eles, e da União, manter um trânsito seguro, manter as rodovias seguras, por excelência. Isso é direcionado às rodovias. No primeiro plano, a responsabilidade direta é do dono do animal. Mas tem animais que não têm dono, é silvestre, ok? Além do dono do animal ser o responsável, no caso de não ser encontrado, que a maioria das vezes que acontece, é imposto por hierarquia, que se for uma concessionária, o concessionário é o responsável. Em casos assim, a Justiça tem entendido que a presença de animais soltos nas rodovias é um risco previsível que deve ser fiscalizado e pode gerar o direito à indenização, como no caso julgado pela sexta turma, que confirmou a condenação da União e do DENIT ao pagamento de R$150 mil a uma mãe que perdeu o filho em decorrência de um acidente com moto no Piauí ao colidir com um animal na pista. O laudo pericial apontou que a colisão foi a causa determinante do acidente fatal.
Ao analisar o caso, o relator desembargador federal João Carlos Maier Soares destacou que a presença de animais soltos na rodovia evidencia falha do poder público no dever de garantir a segurança e a trafegabilidade das vias federais. O advogado Márcio Dias, especialista em trânsito, concorda que a responsabilidade pela fiscalização nas rodovias federais é do poder público ou das concessionárias. Quando uma pessoa paga um pedágio e utiliza a rodovia, ele é o consumidor. Então, o fornecedor de serviços ele responde independentemente de existência de culpa, a não ser que ele prove que a culpa foi de terceiro ou alguma excludente dessa culpa. Nesse caso concreto, não foi comprovado e ele assumiu essa responsabilidade. Além do risco às pessoas, acidentes envolvendo animais nas estradas brasileiras representam um problema ambiental. Um estudo feito há 8 anos pelo Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras revelou que 475 milhões de animais silvestres perdem a vida todos os anos no país. São 15 animais por segundo, muitos deles de espécies ameaçadas de extinção. Para enfrentar esse problema e garantir a circulação segura de animais silvestres, está em tramitação no Congresso Nacional proposta que institui o Plano Nacional de Segurança Viária para a Fauna Silvestre. O projeto de Lei 466 de 2015, já aprovado na Câmara dos Deputados, é um substitutivo da deputada Duda Salabert e está sendo analisado agora no Senado Federal. O projeto prevê a identificação de trechos críticos e a adoção de medidas preventivas, como a orientação dos usuários das vias e a população no entorno, além da possibilidade de adaptações na infraestrutura viária, como redutores de velocidade, passagens de fauna aéreas ou subterrâneas, passarelas, pontes, cercas e refletores. O projeto também cria o Cadastro Nacional de Acidentes com Animais Silvestres, gerido pela União e alimentado pelos responsáveis pelas estradas, que vai gerar informações como o total de animais atingidos, áreas de maior incidência, espécies atropeladas, entre outras. O advogado Márcio Dias faz algumas recomendações para evitar acidentes com animais nas rodovias. Observar sempre a sinalização de trânsito, onde aponta animais na pista, para ficar em alerta e diminuir a velocidade quando está uma sinalização como essa e avisar imediatamente, passando pelo animal, num telefone ou até mesmo no primeiro ponto que tiver da administração da rodovia para informar do animal para que a administração da rodovia tome a providência necessária. Com decisões firmes e prioridade aos processos ambientais, o TRF da Primeira Região reforça seu papel na proteção do meio ambiente, seja na condenação pela degradação de área de floresta amazônica ou pela prática de garimpo ilegal de ouro no leito de um rio no Mato Grosso. Confira no Giro de Notícias com Roberta Nunes. O TRF da Primeira Região confirmou a condenação de um homem pela degradação de área de floresta amazônica, determinando a recuperação de 222 hectares desmatados em Roraima. A decisão foi tomada em julgamento de ação civil pública pela 6ª Turma do Tribunal. Em primeira instância, o réu havia sido condenado a recuperar a área degradada ou, caso isso não fosse possível, a pagar indenização pelos danos ambientais. Ao recorrer ao TRF1, o acusado alegou que o imóvel teria apenas 180 hectares e que não seria proprietário da área, o que inviabilizaria a recuperação integral. Mas a relatora do caso no tribunal, desembargadora federal Kátia Balbino, destacou que em casos de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo com a conduta,
Além disso, caberia ao acusado provar eventual limitação da área afetada, o que não ocorreu no processo. Ainda segundo a magistrada, documentos do IBAMA baseados em imagens de satélite indicaram o desmatamento de 222 hectares e possuem presunção de veracidade. E sequer houve contestação técnica desses dados. Por isso, o colegiado manteve a obrigação de recuperação integral da área. A quarta turma do TRF1 condenou um homem pela prática da atividade de garimpo ilegal de ouro no leito do Rio Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. O Ministério Público Federal ajuizou a ação penal contra ele pelas práticas dos crimes de causar poluição, que pode resultar em danos à saúde humana, ou provocar a mortalidade de animais, e por explorar a matéria-prima ouro, pertencente à União, sem autorização legal. Em sua defesa, ele sustentou que não ficou demonstrado que ele tenha praticado garimpo ilegal. Argumentou que teria sócios que não estaria na balsa quando ocorreu a fiscalização e que os trabalhadores flagrados na atividade não foram ouvidos. Mas o relator do caso no TRF1, juiz federal convocado Eduardo de Melo Gama, considerou que o laudo pericial apresentado comprova que o réu é proprietário da balsa equipada com instrumentos específicos para a lavra de ouro no leito do rio, mesmo sem ter a devida licença ambiental. O magistrado explicou que, mesmo que identificados os supostos sócios, a responsabilidade do réu não estaria excluída e destacou que a responsabilidade penal incide sobre aqueles que se unem com o objetivo de explorar o minério, seja operando ou não a barca. Concluiu então que a propriedade da balsa, flagrada em exploração ilegal, é prova suficiente para confirmar que o apelante se dedicava de forma habitual ao garimpo na região. Termina agora essa edição e nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Vamos continuar falando de meio ambiente. Enquanto isso, continue acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!